Texto que nós lemos no início do culto, Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Irmãos, essa semana o que levou a refletir sobre essa parábola de Jesus, parábola do rico e o mendigo Lázaro, muito conhecida no meio evangélico, foi uma mensagem a qual eu ouvi, não me lembro o nome do pregador, não me lembro o nome do evento, enfim, eu me lembro do título da mensagem que ficou bem gravado, e era Pregando o Evangelho aos Evangélicos. Pregando o Evangelho aos Evangélicos. E isso me fez refletir muito, porque o que nós às vezes notamos é os próprios evangélicos, os cristãos, perdendo pontos centrais do evangelho. Na praça, certo dia, o irmão Pedro se aproximou e disse: faz tempo que eu não ouço pregar sobre o amor de Deus. Aspectos principais do que é o evangelho têm sido perdido. Às vezes se perdido por conta de mais louvores, mais atividades, e aquilo que as boas novas de fato apresentam, tem se perdido. Inclusive, uma doutrina que o Evangelho não negocia, que é também a doutrina sobre o inferno. São boas notícias para aqueles que creem, más notícias para aqueles que não creem. Essa é a realidade do Evangelho. Amor de Deus para todos, porém não são todos que o recebem, né? E a grande ideia que eu pude tirar desse texto é: o destino eterno dos homens é definido não por sua condição terrena, queridos, mas por sua resposta à revelação de Deus. Condição terrena que eu digo não é por seu status social, por sua riqueza, por sua conta gorda no banco, por quem ele é, em fama, enfim, influencer, não importa a fama que ele tem nesse mundo, mas sim a resposta que ele dá à revelação de Deus. Só que nós não podemos entender essa parábola do rico e do Lázaro sem compreender o que Jesus vem falando antes dessa parábola, né? É necessário analisar contexto. Por que Jesus está falando isso? Por que Jesus começa aqui e traz essa história, essa parábola? Devemos ver isso. E a primeira observação que eu fiz não está nem no capítulo 16, está no início do capítulo 15. No início do capítulo 15, nós podemos ver que se aproximavam ali de Jesus publicanos e pecadores, e eles se aproximavam porque queriam ouvir Jesus, ouvir as palavras de Jesus, porém fariseus e escribas murmuravam, reclamavam dessa situação, e eles estão ali dizendo: como pode ele comer com pecadores, receber e comer pecadores junto a ele? Se achando superiores e desprezando publicanos e homens ali que eles consideravam como pecadores, como se eles não fossem pecadores, né? Então se inicia ali uma sequência, depois dessa ação, dessa situação, se inicia uma sequência de parábolas, né? Várias parábolas vêm acontecendo, e nas próximas 3, ela tem o mesmo assunto. Mas primeiro é importante saber o que significa parábola. O que é uma parábola? Não sei se você já se perguntou o que é isso, né? E uma parábola é uma forma de linguagem que coloca uma história ilustrativa do dia a dia, do cotidiano, comparada com uma situação que está ocorrendo, mas nessa história contém princípios, verdades, até mesmo doutrinas profundas.
Isso é uma parábola. Bom, Jesus então faz no capítulo 15 esse trio de parábolas, e ele fala sobre uma ovelha perdida, ele fala sobre uma dracma perdida, e ele fala sobre um filho perdido, filho pródigo, para revelar e para confrontar profundamente os líderes religiosos sobre o erro de desprezarem os pecadores que estavam buscando ouvir Jesus. Mostrando para eles, olha, Deus veio buscar o que tinha sido perdido. Essa é a ideia. No capítulo 16, Jesus já começa com uma outra parábola. Uma das parábolas um tanto difíceis de se entender, a parábola do administrador fiel, né? Revelando mais um profundo pecado dos fariseus, a avareza e o uso perverso das riquezas. A avareza e o uso perverso das riquezas. O administrador infiel, e aqui ele retrata as atitudes mundanas, interesseiras, que caracterizavam os próprios fariseus, que mostravam o quê? Esperteza, desonestidade nos valores a serem recebidos do povo, nas sinagogas, enfim, pensando que isso garantiria uma ajuda financeira futura para eles, fazendo ali o seu paninho de fundo, né? Guardando ali e enriquecendo ilicitamente. A parábola fala de servir a dois senhores, né? Essa parábola do administrador infiel. Deus ou as riquezas? Deus ou as riquezas? Os fariseus estavam deixando de servir a Deus por serem péssimos administradores das coisas de Deus, ou péssimos administradores da graça de Deus, rejeitando pecadores, rejeitando aqueles que queriam ouvir a graça de Deus, e passaram a servir outro Deus, as riquezas, achando que isso garantiria o futuro deles. E no versículo 14 do capítulo 16 e o versículo 15, isso fica mais claro, e é o ponto-chave para nós entendermos porque Jesus, de fato, está trazendo a parábola do rico e do mendigo. Diz aí o versículo 14 do capítulo 16. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Mas Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Em outras palavras, os fariseus religiosos de plantão, vocês podem dar um jeitinho de se justificar diante dos homens, porque vocês estão tendo essa posição avarenta nas suas injustiças. Porém, Deus conhece o coração de vocês. Deus conhece o coração de vocês. Vocês que depositam a sua confiança futura, de fato, nas riquezas. E vocês que se esquecem da eternidade. Vocês buscam o respeito e a veneração do povo, mas vocês estão espiritualmente mortos para Deus, são tolos em sua espiritualidade, hipócritas. Vocês ajuntam tesouros aqui, porém não são ricos para com Deus. Não se importam com os perdidos. Vocês ignoram o apontamento da lei e os profetas, o principal apontamento da lei e dos profetas: amar a Deus de todo o seu ser e amar ao próximo como a si mesmo. E se Jesus pudesse repetir algo que ele já tinha dito no Evangelho de Lucas, ele repetiria o capítulo 12, versículo 20, a qual diz: louco, esta noite te pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Se Jesus pudesse repetir algo que ele já tinha dito em uma outra parábola, ele repetiria isso a esses fariseus: loucos, loucos. Um detalhe importante aqui: a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia Sagrada, não condena alguém por ser rico.
Isso é importante aqui, porque tem gente que interpreta erroneamente aqui a parábola, dizendo, olha, os pobres é que são salvos, está vendo? E os ricos vão ser condenados. Mas a palavra de Deus, ela não condena alguém por ser rico. O que a Bíblia condena é a confiança, o apego às riquezas terrenas. É como se a pessoa tivesse apegado às riquezas de uma maneira que as suas riquezas fossem quem de fato vai prover tudo para ela, inclusive até bens espirituais futuros. Porém, o que é condenado nas Escrituras é o amor ao dinheiro, irmãos. Amor ao dinheiro. Amar o dinheiro mais do que a Deus. Amar as riquezas mais do que a Deus. O problema não é possuir dinheiro. Não é possuir bens. O problema é ser possuído pelo dinheiro. É ser possuído pelos seus bens. É isso o que a palavra de Deus condena. Dito tudo isso, eu acho que já estamos preparados aqui para dar a largada nos versículos de fato das parábolas, né? Da parábola aqui do rico e do mendigo, cujo ensino central é esse que vocês estão vendo na tela. O destino eterno dos homens é definido não pela sua condição terrena, mas por sua resposta à revelação de Deus. Nós vamos caminhar em 3 pontos aí, queridos, nessa parábola, né? Vamos ver primeiro dos versículos 19 a 22, a reversão de vidas opostas. Uma reversão de vidas opostas, apresentando o drama da vida e da morte nessa terra, de 2 personagens aí. Nós vamos também ver dos versículos 23 a 26, a justa e eterna retribuição eterna, que nos apresenta um outro drama, mas agora não nessa terra, mas na realidade futura e eterna, além dessa vida, recompensa de céu ou inferno. E terceiro, nós vamos ver dos versículos 27 a 30, a mensagem aos que ainda estão vivos. É como se fosse uma conclusão ali, que Jesus está fazendo, concluindo como se fosse a aplicação de um aviso central que essa parábola quer trazer. Lembrando, irmãos, que dentro do gênero literário, das parábolas, nós devemos ficar atentos, né, à questão do gênero literário de parábolas. Porque nem tudo que Jesus está falando aqui, nós podemos afirmar que é a geografia espiritual. É uma parábola. Ele está, não é que Jesus está construindo uma história de mentiras, não é isso, ou fantasias enganosas. Jesus não tinha tempo para isso, para ficar inventando historinhas enganosas. Mas essa parábola nós não podemos negar que ela usa muita linguagem figurada. Linguagem figurada para transmitir verdades reais. É uma linguagem figurada para transmitir verdades reais. Porém, nem todos os detalhes, como chamas, o dedo de Lázaro, se Lázaro era espírito, como ele tem dedo. Então, é uma linguagem figurada, irmãos, né? Seio de Abraão, um grande abismo. Tem todas essas questões. Então, um erro a se interpretar uma parábola assim é achar que tudo que está aqui é a geografia espiritual do mundo que não enxergamos, e não é totalmente assim. Porém, há um outro grande erro tomado por algumas seitas, e eu não tenho problema em falar nomes: Testemunhas de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, que negam a existência do inferno, porque eles olham para isso aqui e falam, é uma parábola. Então esse negócio de inferno, se fosse baseado nesse texto, então não existe. Como se Jesus não estivesse apontando princípios verdadeiros. Como se fosse só um conto de fadas que Jesus está falando aqui. Também está errado. Testemunhos de Jeová pensam assim. Adventistas pensam assim. Eles creem no aniquilacionismo. A pessoa morreu, então não tem um destino eterno para ela. Existe uma aniquilação da alma. Não é? Porém, não só nessa parábola, mas em muitos outros textos,
nós temos Jesus falando sobre inferno. Não sei se vocês sabem, mas Jesus foi aquele que mais falou sobre o inferno na Bíblia. Jesus foi aquele que mais falou sobre o inferno, sobre condenação nas Escrituras. Mateus capítulo 25, versículo 46, nós vemos isso. Marcos capítulo 9, versículo 43. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Muitas outras passagens apontando para uma realidade eterna. E muitas vezes uma realidade eterna muito triste, que é o inferno. Tendo então um contexto, gênero literário aqui, vamos começar o primeiro ponto. Vamos ler de novo versículos 19 a 22. Ora, havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico, e ele foi sepultado. Então, algumas coisas que nós devemos ter atenção aqui nesse texto, que nós já lemos, e vão nos ajudar a entender o contraste que Jesus está fazendo aqui. Primeiro, havia um homem rico. Havia um homem rico. Na história, na parábola que Jesus está contando aqui. Porém, havia um mendigo também. Totalmente contraditório, né? Opostos. Um homem muito rico e um homem totalmente miserável, um mendigo. Agora perceba uma coisa, o homem rico não tem nome. Jesus não dá nome para o homem rico. O homem rico ele não tem nome, porém o mendigo tem nome. E é até a única parábola que Jesus dá um nome a uma pessoa, a um dos personagens. E o nome dele é Lázaro. Então, se Jesus não faz isso com frequência em parábolas e está fazendo aqui com o mendigo, dando um nome a ele, Lázaro, é porque Lázaro é algo que a gente tem que observar muito bem o que significa. O nome Lázaro, ele vem da raiz hebraica Eleazar, do nome Eleazar. Significa Deus ajudou, ou aquele a quem Deus ajuda. É isso que significa Lázaro, né? Inclusive, como eu disse, essa é a única parábola que Jesus usou o nome para um personagem. E você, como um bom observador das Escrituras, deve estar se perguntando, pastor, não faz sentido nenhum o nome dele. Porque eu não estou vendo esse homem ser ajudado. Esse homem está em desgraça total. Olha a situação desse mendigo, né? Ele não parece estar sendo ajudado. Parece que quem está sendo ajudado na história é o rico. É o rico que está no bem bom. É ele que parece que é o abençoado. Na verdade, Jesus queria de fato provocar uma ironia, irmãos. Uma ironia aqui. O rico aparenta ser abençoado. Ele aparenta ser abençoado. E o mendigo esquecido nessa terra. Aparenta. Porém, o fato do mendigo ter um nome tão especial nos mostra quem realmente é abençoado no âmbito espiritual. Os nomes na Bíblia mostram características espirituais das pessoas. O fato do rico não ter um nome dado por Jesus, irmãos, nessa parábola, significa que ele não tinha nenhuma característica espiritual a ser apresentada. Esse homem não tinha nada espiritual a ser apresentado a respeito dele, no sentido diante de Deus, ou como ele servia a Deus. Uma alma vazia. Esse rico era vazio. Os cofres dele eram cheios, a alma dele era vazia. Alguém que só pensou nos seus bens, ali era o seu porto seguro, ali era a sua segurança. Ele é conhecido como alguém que se veste, diz o texto, de púrpura
e linho finíssimo. Quem acompanhou aqui a exposição da mulher virtuosa, que nós apresentamos em Provérbios 31, ela era uma mulher que se vestia de púrpura e linho finíssimo. Isso significa o quê? Riqueza. Ela era rica. Significa nobreza, púrpura e linho finíssimo. Porém, esse homem não era virtuoso como a mulher virtuosa. Ela era rica, sim, porém ela era muito virtuosa, sábia diante de Deus. Mas esse homem não, ele se apegava só a isso. O que poderia conhecer dele era, olha como ele anda com vestes belas e bonitas. Não tinha uma ação que demonstrava o caráter espiritual dessa pessoa diante de Deus. Quanto a mulher virtuosa recebia elogios sobre seu caráter diante de Deus, esse homem só era lembrado pelas vestes. E não só isso, mas ele se alegrava todos os dias com grande ostentação. É daqueles que pega aquele bolo de dinheiro e sai mesmo e torra e come do bom e do melhor e chama os amigos, vamos para a churrascada, vamos comer picanha todo dia. E todo dia e ele torre e anda nos carros de luxo. Não que existia isso naquela época, mas eu estou tentando trazer para os dias de hoje. Aquela pessoa insensata que ostenta sem pudor, sem modéstia. A alegria dele não estava no Senhor, mas no que ele possuía, nas comidas nobres, nas vestes chiques, na conta bancária e não na provisão de Deus. Meus queridos, o mundo está abarrotado de gente assim. Abarrotado de gente que é conhecida não porque tem um nome que representa a sua espiritualidade diante de Deus, as suas virtudes diante de Deus. Está abarrotado de gente assim, mas simplesmente pessoas são rotuladas pelo que tem de material. Se tirarem a mansão dela, se tirarem o Porsche, se tirarem o carro de luxo, o que mais tem a ser dito sobre ela? O que mais ela é? Se tirar as vestes caras, a posição que ela tem no emprego, ela não é mais nada. Por quê? Ela não tem um nome diante de Deus. Ela não tem um nome como Lázaro diante de Deus. O seu nome não está escrito no livro da vida. Não há referências plausíveis sobre a sua conduta. Ela não tem de fato Jesus como seu Senhor e Salvador. Logo, se retirarmos as riquezas, se retirarmos tudo isso que define ela não tem mais identidade nenhuma. Porque são essas coisas que faziam a identidade dela. Infelizmente. Nasceu um homem, uma mulher, a imagem e semelhança de Deus, para glorificar a Deus com tudo que é, com tudo que foi criado, e também com as coisas que foram lhe dadas. Porém, ela reduziu tudo que Deus de fato acrescentou a ela, a um simples empresário, a um simples fazendeiro. Não há referência da vida daquela pessoa que exalte e glorifique a Deus. Eu ouvi numa mensagem um exemplo de um cemitério, acho que é na Inglaterra, onde estava escrito assim na lápide: nasceu um homem, morreu um padeiro. Por quê? Porque tudo que definia aquele homem, quando ele morreu, ele era um padeiro. Ele só vivia para isso. Ele só vivia para a padaria dele. O que definia ele era o serviço dele. Não tinha mais coisas a acrescentar sobre ele. Nasceu um homem, morreu um padeiro. Ele era conhecido simplesmente como o padeiro. O padeiro. Porém, Lázaro, o mendigo, ajudado por Deus, totalmente ao contrário aqui, as características dele, coberto de feridas,
A ideia, irmãos, é úlceras, machucados profundos, purulentos, cheios de pus, chagas, feridas profundas na carne desse homem, fétidas, inflamadas na carne desse homem. E onde esse homem ficava esperando ajuda? No portão da casa do homem rico. No original você vai perceber que até ele mesmo não conseguiu se movimentar até o portão. Alguém provavelmente colocou ele ali, jazia ali no portão. Colocaram ele ali, naquele portão. E esse portão, irmãos, não é um simples portão. A ideia aqui é de um portal, algo grandioso. Lembra daqueles filmes que a gente assiste que tem aqueles belos jardins? E lá na frente, aquele portão maravilhoso, né, da entrada da mansão? É mais ou menos isso. Ele ficava ali naquele portal do homem rico, e ele esperava e desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa desse homem rico. As migalhas, somente as migalhas. Mostrando a grande fome que ele estava, a grande necessidade. E para piorar, o texto diz ainda que os cães viam lamber as suas feridas. Os cães estavam sendo mais alimentados do que o pobre Lázaro. E a ideia aqui de cães não é cachorrinho doméstico, não, irmãos. Não é cachorrinho de casa, não, que vem dar lambidinha na ferida. Tem gente que fala até que cura. Né? Não. A ideia aqui, irmãos, é de animais carnívoros, ferozes, cães selvagens. Essa é a ideia. A palavra usada para cães aqui. Não sei, talvez poderiam ser até cães de guarda do próprio rico, nós não sabemos, que iam até as grades e ficavam ali lambendo, ou até fustigando ali a carne daquele homem. Que situação terrível, lamentável. Eles iam provavelmente pelo cheiro da putrefação. Os cachorros chegavam como se fosse urubu. Já está morto isso aí. Essa carne aí está morta. A gente pode chegar e lamber e fazer o que quiser. Está podre. Quantas lições preciosas nós podemos tirar aqui? Primeiro, nunca julgue se uma pessoa é abençoada por Deus ou não, pela situação de miséria ou material que ela tem. Nunca julgue só por isso. Nunca julgue. Nunca julgue se uma pessoa é abençoada por Deus ou não, simplesmente pela boa saúde que ela goza. Nunca julgue também o sofrimento de uma pessoa erroneamente. A julgar o sofrimento de uma pessoa erroneamente, assim como os fariseus estavam fazendo, julgando os outros erroneamente, são pecadores, não valem nada, porque Jesus está se relacionando com eles. Os chamados de pecadores. Nunca julgue também, irmão, que aquela pessoa está sofrendo, e está sofrendo o que está sofrendo, porque você julga que houve um pecado específico que ela cometeu, e por conta daquele pecado específico é porque ela anda em tanto sofrimento, em tanta judiação na vida dela. Nem sempre é assim. Não julgue. Muitas vezes é o ajudado espiritualmente por Deus que passa pelas maiores tristezas nessa terra, que passa pela vida mais difícil nessa terra, que passa por momentos mais tristes nessa terra. Eu poderia dizer que Lázaro é o Jó do Novo Testamento. Ele é o Jó do Novo Testamento. Olha tudo que esse homem está passando. Porém, ele é Lázaro, o ajudado por Deus. O ajudado por Deus. Nunca meça alguém realmente abençoado somente pela sua situação física e terrena. Ter posses e saúde é bênção, ninguém está negando isso. Mas não é essas bênçãos que são as mais valiosas diante dos olhos de Deus.
Porque nada disso tem peso eterno para salvar uma alma. Nada disso tem peso eterno para te levar para o céu. Nada disso. Nada disso. Segunda coisa que nós podemos aprender é que a condição de Lázaro ressalta ainda mais o egoísmo e o desprezo do rico, irmãos. Para com os necessitados. Irmãos, nem todos que vão bater a nossa porta são ladrões. Nem todos que vão bater a nossa porta pedindo um prato de comida, pedindo uma ajuda, são bandidos. Nem todos eles são de fato drogados. Você não conhece a vida da pessoa. A tendência é nós já julgarmos de cara e nós não conhecemos a vida da pessoa. Às vezes vemos uma pessoa na sarjeta, machucada, jogada na sarjeta em pele e osso de fome, morrendo de fome. E ainda assim, nós desfazemos, fingimos que não está acontecendo nada. A indiferença no coração. E eu digo aqui dos crentes. Existe no coração dos crentes, isso aqui que eu estou falando. A indiferença, está bêbado, certeza. Está bêbado, isso aí não tem cura. Está drogado, eu não posso fazer nada. Que Deus mande outro aqui para poder ajudar, porque eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Atitude típica de fariseu. Atitude típica de levita hipócrita. Que não tem amor pelos seus semelhantes. Não consegue ver ali a imagem e semelhança de Deus. Aonde estão os bons samaritanos dos dias de hoje? Aonde está o bom samaritano do dia de hoje? Às vezes parece que ele não está dentro da igreja. E eu falo por conta de atitudes dos próprios crentes. Pare para pensar como você, eu, estamos retribuindo esse amor que foi nos dado por meio de Jesus Cristo. Imagine se Deus olhasse assim para nós, esse pecador maldito, ele não tem cura, ele não tem como ser restaurado. Imagine se Deus tivesse olhado assim para nós e deixasse-nos ali à beira da sarjeta, morrendo para ir para o inferno. Porém, Deus não faz isso. Ele nos pega no meio da podridão. Ele nos pega no meio do lamaçal do pecado e nos restaura por meio de Jesus. Quem somos nós para rejeitar as pessoas? Rejeitar o nosso próximo necessitado. Provérbios capítulo 21, versículo 13. Anote esse texto, vai fazer bem para a sua alma. Diz assim: quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, um dia também clamará e não será ouvido. É algo meio retributivo, né? Justamente o que aconteceu aqui nessa parábola, né? Porém, esse contraste da vida terrena se reverte na morte, irmãos. E agora nós entramos aqui mais na parte da morte, quando esses homens acabam morrendo. E aí nós vemos como Lázaro foi ajudado por Deus, de fato. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos até junto de Abraão, peito de Abraão, seio de Abraão, enfim. Enquanto o rico foi sepultado. Sepultado. Perceba então a reversão que ocorre, vidas opostas, que então acabam sendo revertidas na questão de bênçãos depois da morte, após a morte. Lázaro, aos olhos humanos, só vivia desgraças. Foi comissionado agora então pelos anjos do céu. Pelos anjos do céu, uma comitiva de anjos, lhe honrando e lhe levando junto a Abraão, ao pai da fé, Abraão,
ao céu. Provavelmente ele foi levado a uma mesa, porque essa questão, antigamente não se entendia o que significava seio de Abraão. Ninguém compreendia. O que é isso, seio de Abraão? Hoje, irmãos, uma interpretação interessante é que seio de Abraão é peito de Abraão. E os irmãos se lembram, eu já falei sobre isso, quando João, um dos discípulos de Jesus, ele está à mesa no triclínio, aquela mesa baixa, e eles se apoiavam assim, e quando eles se apoiavam, a sua cabeça ficava reclinada ao peito do outro que estava do lado. A ideia de Lázaro ser levado, então, ao peito de Abraão, é que ele agora foi levado para um banquete, uma mesa farta ali diante dele, e ele então está com a cabeça reclinada junto ao peito do pai Abraão. Que honra esse homem está recebendo, né? Não se fala nada do funeral de Lázaro, não se fala nada de que tipo de caixão que foi feito para ele, se é que os próprios cachorros não comeram ele morto, enfim, não se fala nada, mas se fala o que ocorreu após a sua morte, como ele foi abençoado. Lázaro era um crente. Apesar de todo o seu sofrimento, ele confiava no Senhor. Porém, a respeito do rico, apenas foi sepultado. Não há mais detalhes. Apenas foi sepultado. Provavelmente num belo caixão. Num caixão talvez de ouro. Não sei, estou especulando aqui. Um funeral elegante. Com pessoas chiques. Mas também não é acrescentado nada espiritual sobre o seu sepultamento. O que aconteceu depois da morte dele? Não aqui, nesse versículo, né? Foi sepultado. Foi sepultado. O corpo debaixo da terra. Porém, nós vamos ver que a alma dele foi sepultada num lugar ainda mais profundo. O inferno. O inferno. Meus queridos, na morte se termina muitas coisas. Vaidade, o belo corpo. Não tem como contratar um caminhão de mudança para levar seus bens. Vai ficar tudo aí. Na morte termina o egoísmo. E também termina a oportunidade de se voltar para Deus. De crer em Jesus. Na morte termina tudo. O pó da sepultura reivindica tudo. Porém, a alma é eterna. A alma não termina. Ela vai para algum lugar. Após essa vida, nossa alma vai para algum lugar. Hebreus capítulo 9, versículo 27 nos diz assim, diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, tendo depois disso, segue-se o quê? O juízo. O juízo de quem? De Deus. Irmãos e amigos, a morte pode chegar para mim e para você dentro de alguns segundos. Você garante que você daqui a alguns segundos estará vivo? Quem te garante? Que você não pode morrer dentro de poucos minutos? Se você for um crente em Cristo Jesus, você vai ser recepcionado por uma comitiva de anjos. E eles vão te levar ao lar celestial, aonde também está Abraão, pai da fé. Mas o que pode te garantir isso? Jesus. Jesus. Seu status, sua popularidade, suas boas obras não vão te garantir isso. É a confiança que você tem em Cristo Jesus. Porém, sem Cristo, resta a sepultura do corpo e a sepultura da alma no inferno. O que está em jogo aqui, irmãos, é algo muito sério. É algo que o Evangelho não negocia. Está em jogo aqui a eternidade. Aonde você vai passar a eternidade. Já parou para pensar nisso? Aonde você vai passar a eternidade? A sua vida nessa terra um dia vai acabar.
A gente não fica pensando nisso, mas vai acabar. Qual será o destino da sua alma? Essa deve ser a sua maior preocupação. Se esquivar da pergunta não vai resolver seu problema. Tem gente que se esquiva e anestesia a mente, anestesia o coração, dizendo: eu não vou pensar nisso agora. Eu tenho que viver minha vida, depois eu penso nessa questão de eternidade. Quem te disse que você vai ter tempo para pensar? Quem te disse? A morte pode chegar a qualquer momento. Qual é a garantia que a sua alma vai para o céu? De fato você tem a Cristo. Você serve a Cristo. Você é um salvo. Vamos continuar em como é a maneira figurada, parabólica também, que Jesus vai descrever sobre a realidade do inferno. E nós vamos ver aqui a justa e eterna retribuição, versículos 23 e 26. Diz assim: no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesse fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem nem passar os de lá para cá. Morreu o rico. Morreu o rico. E enquanto esse homem estava ainda sendo velado, pessoas chorando por ele, ao lado do caixão, ele já estava no inferno, chorando os tormentos do inferno. Enquanto pessoas estão lá, dizendo: ele está num lugar melhor. Ele foi para um lugar tão bom. Jesus está dizendo parabolicamente que ele estava sofrendo no inferno. Sofrendo no inferno. Não tem mais mansão, não tem mais luxo, não tem mais regalias. A primeira expressão que Jesus usa para ele é: estando em tormentos. Estando em tormentos. O final do versículo 24 diz: atormentado em chamas de fogo. Não dá para afirmar que esse fogo que nós estamos vendo aqui, como é Jesus usa muita figura de linguagem, irmãos, em parábolas, não dá para afirmar que esse fogo é um fogo como nós conhecemos hoje. Até porque o fogo que nós conhecemos hoje, ele não queima a alma, ele queima matéria, ele queima corpo, ele destrói, enfim, fogo destrói praticamente tudo. Mas é um fogo diferente aqui. É um fogo que queima a alma desse homem, o espírito dele, né? A ideia de fogo é descrever um terrível sofrimento, ardente, um lugar sem paz. Esse homem não tinha paz lá, ele não tinha descanso. Marcos capítulo 9, também Isaías 66, diz o mesmo texto: aonde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Né? A ideia é que o verme e o fogo é algo que simboliza um consumo incessante. Algo que está ali, fustigando, se alimentando daquela pessoa, infernizando ela sem parar. A imagem é de destruição, a imagem é de vergonha incessante, eterna. E eu creio que esse tormento eterno, irmãos, aqui é o que eu penso, né?
está relacionado principalmente com a consciência desse homem, com lembranças que ele tem, porque como ele se portava diante de Deus, ou todas as oportunidades que ele negou diante de Deus. O versículo 25, se você reparar aí, Abraão pede para que ele se lembre. Ou seja, a lembrança naquele lugar. A lembrança não é tirada. No inferno, a lembrança e consciência de tudo o que ele havia vivido na terra. Meus irmãos, eu não falo isso com nenhum pingo de alegria, mas sim de profunda tristeza. Imagina você estar consciente da vida que você desperdiçou diante de Deus nessa terra. O peso da culpa dos seus pecados, porque eu estou falando daquele que não foi lavado e remido por Cristo. Então, aquilo martelando diariamente na cabeça dele, a culpa, o peso do pecado. Aqui nessa terra ele pecava e se esquecia, vida que segue. Lá no inferno não, todo dia, todo momento, martelando a lembrança. Eu pequei, eu falhei, eu destruí a minha vida. Neste mundo o pecado deu prazer. Lá os pecados vão esmagar essa pessoa pela eternidade. A pessoa vai tentar se matar, mas não tem como se matar, ela já morreu. A pessoa vai às vezes procurar algum parente, ela vai dizer: cadê? Cadê minha mãe? Cadê meu pai, meu filho? Ah, eles eram crentes. Eles me chamavam para ir para a igreja. E eu não respondia, eu virava as costas para aquilo. Para mim aquilo era uma bobagem. Não era algo para se pensar tão a sério. E agora eu estou aqui em tormento. Eu não tenho meu filho. Eu não tenho minha esposa. Eu não tenho pessoas que eu amava. Eu estou aqui nesse profundo tormento. Vão ranger os dentes diante dessas situações. A única companhia que a pessoa pode dizer que tem são demais almas atormentadas, gritando do lado dela, e demônios atormentando ela dia e noite. Tem gente que brinca e fala: ah, eu vou para o inferno mesmo, porque lá eu vou poder viver do jeito que de fato eu sempre quis viver. Tá bom. Esperamos e vejamos. Nós não vamos ver, mas Jesus não está falando de tormentos à toa. A palavra tormentos aqui é algo muito sério. Não é qualquer tormento. É um tormento de castigo eterno por ter rejeitado o Deus eterno. Queridos ouvintes, irmãos, chega de desculpas. Nós estamos falando do assunto mais sério, eu já disse, a sua eternidade. Se você acha que sofre aqui, você não entendeu o que é o inferno. A misericórdia de Deus está estendida hoje para você. A mão de Deus está estendida hoje para você. Deus não quer que você vá para um lugar assim. Se arrependa. Creia em Jesus. Porém, sem Jesus, infelizmente, só resta a terrível expectativa de tormento eterno. Jesus diz também que este homem levantou os olhos e clamou. Olha só. Ele pede por misericórdia ao pai Abraão, diz aí o texto. Isso mostra que ele era judeu. Ele chama pai Abraão, né? Ele era judeu. Se dizia que os judeus se diziam que tinham Abraão por pai. Este homem se apoiava no fato de ter nascido num berço judaico, né? De que ele poderia ter
nasceu dentro do judaísmo. Eu sou filho de Abraão. Então a minha salvação, a minha eternidade está garantida porque eu venho de uma linhagem de Abraão. Coitado, se enganou. Sua vida não condizia com a fé de Abraão. João Batista já havia falado sobre esse tipo de hipocrisia aos fariseus. Lá no capítulo 3 de Lucas, versículo 8, João Batista disse assim: produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai a Abraão. Como se isso fosse o que vai justificar vocês diante de Deus. Até dessas pedras Deus pode fazer filhos a Abraão. Não adianta ter descendência de sangue de Abraão e não ser remido pelo sangue de Jesus. Mas olha que interessante. No inferno, ele decide orar. Ele decide orar, né? Clamar. Ele grita por ajuda, por alívio do alto: pai Abraão, tem misericórdia. E aí uma coisa interessante aqui, né? Ele pede para que o pai Abraão mande Lázaro para que molhe a ponta do dedo na água, para que refrescasse a língua, porque ele estava atormentado em terrível fogo. Ele estava atormentado em terrível fogo. Vocês percebem algo aqui, irmãos? O coração desse homem, ele está arrependido? Será que ele está de fato arrependido? Ou ele está preocupado somente novamente com o seu umbigo, com a sua situação de sofrimento? E ele está dizendo: dê um jeito na minha situação aqui, nem se for com um pingo de água. Um homem que não deu nem uma migalha de pão ao mendigo, agora também não vai receber nem um pingo de água para refrescar ele no tormento eterno. Ele queria se livrar da dor. Será que ele se arrependeu? Eu creio que não. Por quê? Ele pede: pai Abraão, mande Lázaro. Ele quer dar ordem em Lázaro ainda. Ele ainda enxerga a Lázaro como um servo. Mande Lázaro. Pai Abraão, você sabe o que é ser rico como eu, pai Abraão. O senhor foi rico nessa terra também, pai Abraão. Você sabe como é que é. Manda Lázaro, ele está do seu lado, repousado sobre o seu peito. Manda ele vir aqui e pegar um pouco dessa água aí da mesa e molhar pelo menos uma gota, para que me refresque nesse tormento. No versículo 27 ele fala: mande Lázaro ir falar com os meus parentes, com os meus 5 irmãos. Me parece que o coração desse homem vê Lázaro como ainda um inferior a ele. Só que ele não percebeu a inversão que aconteceu. Agora não é Lázaro que olha para cima da mesa, esperando ou pedindo migalhas. Agora é ele que está olhando para cima e vendo Lázaro no banquete. Deus inverteu a situação. Deus inverteu a situação. A ideia, irmãos, é que é tarde demais para esse homem. Tarde demais. Assim como ele rejeitou o alívio do mendigo Lázaro, agora qualquer tipo de alívio é negado a ele. Abraão responde ele no versículo 25: filho. E aqui filho não é sentido de ser filho de Deus. Não, filho no sentido de que ele é da linhagem de Abraão. Ele chama Abraão pai Abraão, né? Filho, você já recebeu todos os seus bens. Todos os seus bens que você procurou nessa terra, na sua vida. Enquanto Lázaro só sofreu os males desse mundo. Só tragédias. Agora chegou a vez dele ser consolado e de você receber os tormentos. Aqui, irmãos, não é importante ressaltar que não é uma afirmativa de que, novamente, que só porque Lázaro levou uma vida miserável, ele herda o céu. Não é isso. Lázaro, ele, apesar da vida miserável dele, ele confiava no Senhor. É isso que levou ele ao céu. E o outro, porque ele foi rico, ele herdou os males do inferno. Novamente, não é isso. É porque ele amou as riquezas e não a Deus. É que ele foi para o inferno. E mesmo Deus
abençoando ele com as riquezas, ele não foi um bom mordomo das coisas de Deus, um bom administrador das coisas de Deus. Ele negava graça às pessoas. Ele negava graça aos necessitados. Existe aqui uma retribuição para aquele que viveu confiando no Senhor apesar das dores, e daquele que poderia ter aliviado um pouco do sofrimento do outro, mas não o fez. Antes viveu somente para si mesmo, para os seus prazeres. Certamente Lázaro buscou o perdão de Deus, e o rico só os bens materiais. Sem contar, irmãos, que no versículo 26, algo que também pai Abraão fala, que Jesus fala usando o pai Abraão, que seria impossível que Lázaro pudesse ajudá-lo também, porque no versículo 26 é descrito metaforicamente um abismo entre o céu e o inferno. Existe um abismo entre o céu e o inferno, de que quem está no céu não tem condições de passar para o inferno, e de que quem está no inferno também não tem condição de passar para o céu. Não tem como. Duas realidades totalmente opostas. Totalmente opostas. Ah, mas geograficamente é assim mesmo? Será que quem está lá no inferno vai poder gritar? Vai ver. Não, irmãos, Jesus está usando, é uma parábola, é uma figura de linguagem. É justamente esse abismo, que na minha opinião é o pecado, porque o pecado no inferno não foi perdoado. Não tem como se misturar santos com aqueles que não são santificados em Cristo. Não tem como mais ter vínculo nenhum. Cai por terra também o ensino católico romano sobre o purgatório. Quantos já ouviram aqui sobre o purgatório? Né? A pessoa vai ficar num limbo ali, em um outro estado da realidade espiritual, e vai ficar purgando, purificando ali os seus pecados para depois subir para o céu de novo. Não tem base bíblica nenhuma disso. Não existe um texto na Bíblia que afirma uma tolice dessa. Uma tolice dessa. Todo o ensino que contraria a realidade de uma eternidade no inferno, irmãos, é mentiroso, é enganoso. Temos também o universalismo. Todos vão ser salvos. Ah, como eu queria. Eu sei que vocês também queriam, mas a realidade não é essa. E as pessoas se enchem dessas mentiras, porque o próprio diabo coloca essas mentiras no coração e na mente delas, anestesiando elas. Ele está levando cada vez mais gente para o inferno, porque essas pessoas estão anestesiadas. Quando eu chegar lá, eu vou para o purgatório. Eu vou ter uma outra chance. Olha o homem aqui. Pai Abraão, tem misericórdia. Não tem como, filho. Não tem como. Não tem como fazer mais nada por você. O julgamento, irmãos, é irrevogável. Salvos e perdidos não terão mais contato uns com os outros para toda a eternidade. Acabou. Acabou. Segue-se o que está escrito em João 3, né? Todo aquele que crê não será condenado, mas o que não crê permanece condenado. Permanece. Esse abismo, como eu disse, irmãos, eu entendo que é um símbolo do próprio pecado, que separa o ser humano de Deus e também separa os remidos dos perdidos. No inferno não há pecados perdoados, logo segue-se o juízo. Meus irmãos, o inferno nada mais é do que a retribuição do que a pessoa sempre quis, do que a pessoa sempre buscou. Ela sempre buscou liberdade, da forma dela, é claro. Libertinagem, podemos mudar a palavra aqui. Para fazer o que ela quer, sem prestação de contas a Deus. Eu sou dono de mim mesmo, eu faço o que eu quero, eu não tenho dono, eu não tenho criador,
eu faço o que eu quero, ninguém manda na minha vida, e eu não quero saber de Deus interferindo na minha vida, dizendo o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Ok. Então, faça o que você quiser no inferno. Só que agora com todo o tormento de que seus pecados de fato podem lhe trazer. Não só o tormento, mas a ira de Deus. A ira de Deus derramado sobre aqueles a qual o sangue de Jesus não remiu porque não creram em Cristo. Céu é a presença de Deus, a presença gloriosa, majestosa de Deus. Inferno é as costas de Deus, a ira de Deus. Paguem ou fiquem com aquilo que vocês sempre buscaram. Sempre buscaram. Não queriam ficar longe de mim, não queriam as minhas regras, não queriam de fato a minha graça, rejeitaram, tudo bem. Fique com o que vocês sempre quiseram. Meus irmãos, como as pessoas podem passar a vida toda sem erguer os olhos nessa terra e clamar a Deus? Tem pessoas que passam a vida toda e não conseguem de fato ter essa disposição no coração de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim aqui na terra. E quando ela quiser fazer isso lá no inferno, ela não vai ser respondida. As pessoas dão toda uma explicação humanista hoje para não clamar a Deus. Ateus, dos mais diversas posições. Naquele lugar essa pessoa será humilhada. E ela não vai ver outra alternativa, ela não vai ter outra alternativa senão o remorso. Não é arrependimento, é remorso. Tentar pedir ajuda do alto. Mas nessas horas o ateísmo vai embora, a gente sabe, porque olha, existia de fato um Deus e Ele enviou seu Filho Jesus para me salvar, mas eu rejeitei. Tem pessoas que não se preocupam em pedir misericórdia hoje, porque lá no seu subconsciente tem pessoas que, a maioria das pessoas eu acho que pensam assim, irmãos. Ela pensa, depois da morte, eu vou conversar com Deus, eu vou tentar me justificar com Deus, eu vou tentar dar o jeitinho brasileiro, né? Eu duvido que Deus não tenha um espacinho para mim lá no céu. Eu acho melhor essas pessoas que pensam assim, clamar a Deus agora. Agora. Hoje, agora, clamar misericórdia hoje, porque no inferno elas não vão receber. Não é minha afirmação, irmãos, é a palavra de Deus. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. Os últimos versículos, na verdade, como eu já tinha dito, são uma espécie de aplicação que Jesus queria deixar nessa parábola, né? Aos fariseus que estavam lhe ouvindo ali naquele momento. E aí nós entramos nos versículos 27 a 30, a mensagem aos que ainda estão nessa terra. Não, 31, né, irmãos? 27 a 31, perdão. Vamos ler só o 27 e 28 no momento. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Novamente ele pede que mande Lázaro. Pai, manda Lázaro. Ele é um servo, né? Manda Lázaro. Como se Lázaro ainda pudesse servi-lo de alguma forma. Novamente ressaltando que o coração daquele homem estava endurecido e era egoísta. Mas vendo que não há situação mais para ele, ele tenta talvez resolver a situação dos irmãos dele. Mas por que ele cita só os irmãos? Por que ele não cita, sei lá, pais, outras pessoas? Porque ele conhecia os irmãos.
os irmãos tinham uma conduta igual a dele. E se os irmãos dele continuassem na mesma conduta que ele levou a vida dele, o destino seria o mesmo. O destino seria o mesmo. E ele tinha, talvez aqui, um último suspiro, ou talvez o único suspiro de altruísmo que esse homem possa ter tido, né? Vou tentar resolver a situação dos meus 5 irmãos, na esperança de poupá-los de um terrível destino de tormento como eu estou. É interessante como pessoas, irmãos, que nunca livram ninguém de nenhum mal nessa vida, no inferno, vão querer se importar com a família. Já foi. Agora, para ele ressaltar somente seus 5 irmãos, como eu disse, era sinal de que ele sabia que seus irmãos andavam como ele. Então ele manda Lázaro, ele disse, manda Lázaro para que testemunhe do meu tormento. E a ideia dele é, quando Lázaro testemunhar, ressuscitar dos mortos e testemunhar eles vão se arrepender. Eles vão se arrepender. Essa é o que ele pensa, né? É o que ele pensava. Talvez até seguindo certas tradições judaicas sobre essa questão. Não quero entrar nesses méritos agora. Bom, esse, irmãos, é o típico evangelismo por amedrontamento, né? Vai lá, testemunha do inferno, de como as coisas aqui são cruéis, para que eles se arrependam. Porém, irmãos, nós sabemos que as pessoas hoje não são ignorantes sobre a existência de um inferno. Existem pregadores da verdade que não deixaram de falar sobre o inferno na sua igreja. Porque essa é uma palavra que tem se perdido muito nas igrejas, né? Inferno. Ah, meu Deus, não quero pensar nisso. Meu Deus, como não quer pensar nisso? E então, irmãos, infelizmente, tem pessoas que, mesmo sabendo da realidade do inferno, estão anestesiadas para ele, ou querem livrar a sua mente, ou o coração dessas coisas. E por mais que a gente pregue seriamente sobre a existência do inferno, as pessoas tentam não levar isso para a consciência, para refletir, para mudar de vida. E aqui eu quero ilustrar como aconteceu uma situação totalmente ao contrária em 1741 com Jonathan Edwards, um pregador, né? Muito famoso aí, principalmente por um sermão que ele pregou chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele pregou essa mensagem, e essa mensagem foi tão poderosa, irmãos, naquela época. No dia 8 de julho de 1741, foi tão poderosa essa mensagem, que as pessoas ficaram tão amedrontadas com o que ele estava falando, que elas começaram a se agarrar nos bancos, achando que ia se abrir uma fenda no chão e elas iam descer ao inferno naquele mesmo momento. Choravam. E, Senhor Edwards, nos ajude. O que nós devemos fazer para sermos salvos? Nós vamos descer ao inferno agora. Amedrontadas, quando Edwards pregou sobre o inferno, falando da ira de Deus que se estende na questão do inferno. Amedrontadas. Por conta dessa situação, várias vezes Edwards teve que parar seu sermão para ali ajudar pessoas, enfim, foi algo... Era um período de avivamento também, né? Nós não podemos negar. Agora, te pergunto, será que as pessoas hoje temem o inferno? É claro, nós que temos Cristo Jesus e temos de fato confiança no Senhor Jesus, não tememos. O amor de Deus lança fora todo medo. Porém, as pessoas que não têm Jesus, será que elas não estão de fato conscientes de que lhes aguarda um sofrimento eterno como esse? Será que elas também devem estar pensando como esse homem? Não, olha, se você
fazer algo muito especial, além do que você fica pregando aí, além do que você fica lendo a Bíblia, explicando, sei lá, traz uma pessoa do mundo dos mortos aí, e então ela me fala de fato o que aconteceu lá, e então eu creio. Tem muitas pessoas aí falando, né? Escreveram até livros, né? Foram no inferno e viram como é que é o inferno e voltaram para contar como é que é. E eu te digo, né? Quem lendo aquilo ali de fato se converteu? Não se converteu. Mesmo as pessoas, irmãos, mesmo se uma pessoa voltar do mundo dos mortos, as pessoas não vão se converter. Ainda assim elas não vão se converter. E é o que Abraão vai responder para ele, né? Versículo 29. Abraão respondeu: eles têm Moisés, os 5 irmãos, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ouçam-nos. Mas ele insiste ainda com Abraão, né? Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Manda Lázaro. Se alguém for até lá, eles vão se arrepender. E aí, versículo 31, Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Abraão foi bem direto e claro, né? Não precisa nem de muita explicação aqui sobre esses versos. Jesus, usando a figura do pai Abraão, está sendo bem claro, né? Seus 5 irmãos têm Moisés e os profetas. O que ele está querendo dizer? Não é que Moisés e os profetas estavam vivos. Não, eles têm as escrituras. Eles têm o Pentateuco de Moisés. Eles têm todos os profetas, os escritos do Antigo Testamento. Eles têm toda a escritura aonde está contida o plano de salvação de Deus. Para onde as escrituras apontavam, eles têm como, de fato, conhecer o que vai acontecer se eles, de fato, não se renderem ao Messias prometido. E a ideia, irmãos, que Jesus está apontando aqui é muito para apontar para os fariseus que estavam ali. Porque eles tinham as escrituras, eles tinham os Moisés e os profetas, mas eles não conseguiam ver Jesus como cumprimento de toda a escritura, de todo o Antigo Testamento. Eles não conseguiam enxergar Jesus dessa maneira. Nós vimos no versículo 14 do capítulo 16, que eles eram avarentos e zombavam de Jesus. Eles zombavam do que Jesus falava. Eles zombavam do que Jesus falava. Agora, perceba o detalhe em como esse rico no inferno, irmãos, até mesmo no inferno, ele não crê na suficiência das Escrituras. Não, ele insiste, né? Não, que profeta Moisés? Não, Abraão. Manda Lázaro lá, é melhor do que as Escrituras. Vai ser melhor. Ele insiste, Abraão, é melhor, manda algo que chame mais atenção. Né? Eles conheciam Lázaro, eles também iam lá na minha casa e viam como eu maltratava Lázaro, como eu não dava nenhuma migalha de pão para Lázaro, eles sabem quem é Lázaro. Faz Lázaro voltar dos mortos, para que vai anunciar a eles. E Abraão é realista. Se eles não se convencem pela palavra de Deus, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, também eles não vão se convencer. E nós temos um exemplo muito claro, né, sobre isso na Bíblia. João capítulo 11. Jesus traz um outro Lázaro, né? Não é esse Lázaro. É o Lázaro, irmão de Marta e Maria. Traz dos mortos. Eles veem que Jesus operou aquele milagre. Os fariseus que estavam ali no velório, muitos deles. Qual que é a resposta deles? Agora eles vão crer. Olha, Jesus trouxe um homem dos mortos. Não. Queriam matar Jesus. Já começaram a armar o plano, vamos matar Jesus. E não só Jesus, vamos matar Lázaro também. Porque todo mundo está indo atrás desse Jesus por causa desse homem que ressuscitou aí. Muitos, né? Muitos deles. Mas eles mesmos não criam. Não criam. E há um exemplo bíblico, então, aqui,
de que nem se uma pessoa voltar dos mortos, esses líderes iriam crer. Meus irmãos, isso é tão atual. É tão atual porque nós temos ainda mais revelação do que naquela época. Nós não temos só o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento. Nós temos muito mais revelação, muito mais clareza do que se havia naquela época. E mesmo assim, tem pessoas que julgam as Escrituras, que julgam a Bíblia como insuficiente para salvá-la, ou insuficiente para lhe dar as informações para a salvação. As pessoas que começam a lutar contra a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia é um mero escrito humano, foi escrita por homens, foi escrita para manipulação das pessoas. Nem todos os escritos bíblicos, de fato, vêm de Deus ou são verdadeiros. Jesus é uma invenção na história para controle das pessoas. Amados, se as pessoas não ouvirem a palavra de Deus, se elas não ouvirem de fato o Evangelho, e crerem na palavra de Deus, e crerem no Evangelho, mesmo alguém vindo dos mortos, não vai mudar a situação de incredulidade dela. Não vai. E só ressaltando que a ideia da palavra ouvir, irmãos, Jesus, Abraão aqui, né, cita, ouçam-nos. Tem Moisés e o profeta, ouçam-nos. A palavra ouvir, irmãos, implica em praticar. Não era somente ouvir por ouvir, mas ouvir para praticar. Um exemplo muito claro, né? Se eu peço para o meu filho, filho, vai pegar tal coisa para mim, e ele não vem com a coisa que eu pedi, ele não me ouviu. Ele não me ouviu. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ele não me ouviu, ele não se atentou ao que eu disse. É por isso que a palavra ouvir, ouçam-nos, ouça a palavra de Deus, implica em praticar. Se Deus está dizendo, faça isso, se você sair daqui hoje, ouviu toda essa palavra, e você não fizer nada, você não ouviu a palavra de Deus. Você pode chegar no seu trabalho e dizer às pessoas, eu fui para a igreja onde eu ouvi uma palavra tão boa, mas o que mudou na sua vida? Não mudou nada. Você não ouviu a palavra de Deus. Você não ouviu. Entrou pelo um ouvido, saiu pelo outro. Deus está esperando. Ele não vai voltar com o que eu pedi? Não, não vou, porque eu não ouvi. Eu não ouvi. Isso é muito importante, irmãos. Se você está aqui hoje ouvindo verdadeiramente a palavra de Deus, algo vai ter que mudar na sua vida. Do contrário, se você não fizer nada sobre tudo que nós acabamos de falar sobre eternidade, de céu ou de inferno, de tudo que acabamos de explicar, expor na palavra de Deus, o nada que você vai fazer vai te levar para o inferno. Para ir para o inferno, você não precisa, roubar um banco, ou fazer coisas absurdas do tipo, estrupar alguém. Não, você não precisa. Basta você não fazer nada. Uma pessoa nasce e vai para o túmulo sem fazer nada. E mesmo assim ela vai para o inferno. Por quê? Ela não tem Jesus Cristo. Basta não fazer nada. Entra pelo ouvido, sai pelo outro. Não vou tomar decisão nenhuma na minha vida. Mais para frente eu vejo o que eu vou fazer. Eu não tenho de fato certeza da minha salvação, sabe, pastor? E eu estou tranquilo quanto a isso, depois eu resolvo. Não. Enquanto se diz hoje, se você não fizer nada, o nada também te leva para o inferno. Porém, eu encerro então essa mensagem, que os irmãos, mostrando a própria mensagem que era para ser para os irmãos do rico, os 5 irmãos do rico, e que você também aqui hoje deve ouvir de Moisés e dos profetas. A principal mensagem que eles carregavam
é que um dia o Cristo viria para nos dar a vida eterna e nos livrar do inferno, da condenação dos nossos pecados. E deixa eu te contar uma coisa, esse Cristo já veio. Há mais de 2000 anos atrás ele já veio, foi crucificado em uma cruz. Te digo mais, Jesus tomou o inferno na cruz do Calvário. Jesus tomou o inferno sobre ele mesmo durante aquele período. Sabe por quê? A ira de Deus foi derramada sobre o seu Filho. A ira de Deus foi derramada sobre Jesus Cristo. Ele tomou o inferno que era para ser a nossa condenação. Ele tomou sobre si o castigo. Ele tomou sobre si a ira de Deus. Ele carregou o peso do inferno sobre si para livrar o seu povo, para livrar a igreja, para livrar os que creem, que se arrependem e creem em Cristo Jesus. Porém, nem a morte, nem o inferno poderia deter Jesus, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E se tem alguém, o texto termina dizendo, né? Mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não vai poder te convencer. Espera aí, né? Porque se tem alguém que ressuscitou dos mortos e que tem todo o poder para te convencer hoje, é Jesus Cristo. Ouça ele, esse que ressuscitou dos mortos, você deve ouvir. Ouça-o, ouça-o. Após ressurgir dos mortos, irmãos, lá em Lucas capítulo 24, ainda dentro do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 44 e 47, Jesus então explica aos seus discípulos como toda a Escritura apontava para ele. Ele diz assim, 24, 44 a 47. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus então lhe abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Só existe uma maneira, irmãos, de sermos perdoados, de seus pecados serem perdoados e você não herdar o inferno, se arrependendo e crendo em Jesus. Se arrependendo e crendo em Jesus. Eu espero que nessa noite, Jesus, através das Escrituras, como Ele abriu o entendimento dos seus discípulos, também tenha abrido não só o seu entendimento, mas o seu coração. O seu coração. Se você é um cristão, não ignore a realidade do inferno. Pregue o Evangelho aos perdidos. Quantas pessoas estão descendo ao inferno por conta de nossa negligência em pregar o Evangelho, em levar Cristo aos perdidos. Se você não tem a Cristo, está com dúvida: será que eu sou um salvo mesmo? Se arrependa e creia em Jesus de todo o seu coração. Se volte para Ele, porque o seu destino eterno não é medido pela sua condição terrena, as coisas que você tem, o status que você tem, mas por sua resposta à revelação de Deus. Essa é a sua oportunidade. Você não pode garantir nem um segundo a mais da sua vida na terra. E acabando a sua vida aqui, qual é o seu destino? É a sua sincera resposta ao Evangelho é que muda, de fato, o seu destino.
de inferno, da eternidade no inferno, para a eternidade para com Deus, nos céus. Amém? Vamos orar. Ó Deus, perdoai os nossos pecados. Perdoai os meus pecados, Jesus. Eu sei que eles já foram pagos lá na cruz do Calvário. Mas, ó Deus, o Evangelho deve ser nos pregado todos os dias, para que venhamos lembrar, ó Pai, que existe uma eternidade nos esperando. Assim como Lázaro foi consolado, ó Pai, nós cremos que nós que temos a Cristo também seremos consolados eternamente. Ó Pai, que doce esperança. Isso nos anima, porque aos desânimos do dia a dia, tristezas, falta de alegria no Senhor, falta de alegria de viver, apesar de todos esses sofrimentos que são como chagas nas nossas vidas. Oh Pai, o Senhor também nos chama de Lázaro, aquele a quem Deus ajuda. Se não da forma que esperamos totalmente aqui nessa terra, após a morte, na eternidade estaremos contigo. Ó Pai, mas também desperta aqueles que ainda não têm uma convicção verdadeira. A salvação. Porque, ó Deus, se eles não fizerem nada a respeito disso, a eternidade do tormento do inferno nos aguarda. Ó Pai, como isso precisa ser despertado cada vez mais nos nossos corações. Tem tantas pessoas descendo ao inferno nesse momento, sem Jesus. O que nós estamos fazendo? Nos ajuda, Deus, a levar essa esperança, a levar salvação por meio do Evangelho a todos os perdidos. Em nome de Jesus. Amém.